Afinal, como ter a atenção das pessoas? Como fazer com que elas se conectem à minha mensagem através de técnicas que fazem também com que ela nunca mais esqueça como eu posso contribuir na vida delas? É sobre storytelling que nós vamos conversar hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Comunique-se. Vou colocar o nosso tema aqui. Pedir para que vocês também compartilhem essa live, eu vou fazer o mesmo agora. Para que as pessoas vão chegando, que lembrem que hoje tem Comunique-se. Na verdade, essas lives elas ocorrem às quartas-feiras e hoje, excepcionalmente, está sendo realizada na quinta. Bora lá, estou encaminhando aqui. Boa noite, Ferribolt! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar de uma técnica que é utilizada no marketing e também na publicidade. A gente percebe que na roteirização de filmes, o storytelling é aplicado. Quando pessoas contam histórias que são envolventes, certamente ela trouxe a técnica do storytelling. E a gente vai aprender a fazer isso de uma forma bem prática e simples para que você comece a treinar e fique expert nesse assunto. Boa noite, Lu! Seja bem-vinda! Evelyn, boa noite! Vou pedir para vocês encaminharem essa live, eu já fiz isso agora há pouquinho, para quem está chegando também, para uma pessoa. E digo por que é importante esse conteúdo para ela. Ela, além de também beber dessa fonte, vai se sentir lembrada e querida por você. Quando nós falamos do storytelling, a gente vai verificar o conceito, nada mais é do que a arte de contar boas histórias. A gente quer que de fato os nossos clientes saibam no que eu sou bom e como eu posso ajudá-los. E simplesmente ter o domínio técnico do assunto não vai fazer com que essa conexão seja gerada. Uma das coisas que eu sempre trago para vocês é realmente ser expert no assunto. Bom, meu cliente procura essa solução. Só que eu tenho que trazer uma linguagem simples, eu tenho que entender quem é o meu público para que eu adote uma fala que seja muito fácil de ser compreendida. Vamos pensar no seguinte, uma criança conseguiria entender? Eu falo de uma forma que seja leve, que não tenha muito termo técnico. Eu eliminei o juridiquês dessa história. Porque isso pode fazer com que as pessoas, por não compreenderem a mensagem, já se desconectem. E nem escute ao momento em que você pode ajudá-las. Por isso, o objetivo nosso do storytelling é trazer todo aquele conhecimento técnico que a gente tem no assunto. Para eu fazer uma apresentação, para eu levar minha mensagem, para estar aqui e entregar uma live para vocês, eu tenho que estudar. Eu tenho que ser expert naquele assunto. Por quê? Uma coisa que as pessoas não perdoam é que seu tempo seja desperdiçado, já que é um consenso comum que isso é o que nós temos de mais valioso. E se a pessoa percebe isso, e mais, de uma maneira muito clara e objetiva, ela fica atenta à sua mensagem. E é essa a proposta de hoje. No storytelling, eu quero que a gente pense no seguinte, eu vou me conectar às pessoas e mais, fazer até uma venda indireta, porque se ela entende de fato no que eu posso ajudá-la e ela tem aquele problema, automaticamente ela vai lembrar de mim, ela pode me procurar e mais, pode até indicar para as outras pessoas. E é esse o objetivo, com que a gente consiga levar uma mensagem, ser lembrado e mais, no que nós somos experts. Bora pegar papel e caneta e eu vou trazer 3 pontos do storytelling. É apenas numa estrutura com essas 3 perguntinhas que eu vou trazer para vocês, que cada um vai contar a sua história. Primeira coisa, eu identifico as dores do meu público, com quem eu quero falar e o objetivo que eu quero alcançar. Isso me dá clareza para que eu comece a construir uma história e trazer esse contexto para uma estrutura que se torne uma maneira prática e fácil para as outras pessoas. Porque eu posso saber muito de um assunto e vocês fatalmente tiveram algum professor
que tinha um cargo, que era alguém renomado, mas que você não conseguia ir bem naquelas avaliações porque ele não tinha uma didática, ele não construía histórias. Se ele trouxesse isso, mesmo com uma parte técnica, já que vocês estão numa formação, vocês estão na graduação em Direito, ele tem que fazer com que vocês se familiarizem, mas eles precisam colocar esses profissionais, colocar vocês nesse contexto para que vocês identifiquem qual é o seu papel ali. Como você vai trazer aquele conceito, aquela matéria de uma prova para a sua vida prática. Na vida profissional eu fico sem saber como é que isso vai funcionar. E eu acabo me distanciando, acabo pegando até um ranço daquela matéria. Quem já não passou por alguma situação desse tipo? Coloca aqui para mim. O que é bacana a gente identificar? Através dessa construção de histórias, eu vou criar afinidade. As pessoas vão identificar que, de fato, elas precisam da solução que vocês estão trazendo. Dentro dessa narrativa, tem 3 pontos importantes. E agora eu quero que vocês já anotem. Primeiro, estamos construindo a nossa história. Qual é o problema? Quais são as dores dos meus clientes? Eu já sei quem eles são. E já identifiquei quais problemas eles enfrentam, quais são os seus maiores desafios, o que tira a noite dele de sono, o que traz uma grande preocupação. Primeiro ponto do storytelling, eu já sei onde eu quero chegar. Transformar aquele conteúdo técnico numa linguagem que seja simples. Quais são as dores do meu cliente? Aqui eu vou trazer um personagem e vou contextualizar. Quem pode ser esse seu personagem? O próprio cliente, que você traz os problemas dele. Você pode ser o personagem do storytelling, onde você traz que também teve uma jornada parecida com a dele e envolve ele nessa narrativa. Dentro desse problema, você pode contextualizar trazendo o seu produto, o seu serviço propriamente. Dentro de personagens, você, o seu cliente ou a marca e o seu produto. Vamos pensar o seguinte, eu falo aqui de comunicação e oratória. Eu posso trazer uma técnica específica, hoje nós estamos falando do storytelling, e eu vou contextualizar. Eu estou falando da importância do storytelling para que, de fato, as outras pessoas parem para te ouvir, considerem aquele conteúdo importante e acreditem que seja valioso aquelas informações, porque vai ajudá-la em algum sentido. Esse é o problema. Eu estou trazendo uma técnica? Eu estou trazendo o meu produto e o meu serviço? Sim. Ou eu posso falar do medo de falar em público e eu narro algumas dificuldades que eu tive e apresento para vocês. Eu era uma pessoa que tinha vergonha, principalmente de fazer uma live aqui, embora eu já lidasse com a comunicação, já desse aula, fazer uma live era algo desafiador. Estou contando da Raquel, estou entrando no problema. Qual é o problema nesse caso? A timidez, o medo de falar em público ou meu produto e o serviço. Eu estou colocando a técnica, o storytelling, mas eu não fico baseado nesse tema. Eu falo que é contar narrativas que sejam envolventes, mas em algum momento eu vou falar qual é o nome, para que se a pessoa quiser saber mais sobre isso, ela no Google consiga identificar, por exemplo, o que nós estamos falando de fato. Percebe? Ou eu posso falar de você. Em algum momento, você já se viu no conflito? Faço ou não live? E mais, será que eu sou capaz de contribuir com outras pessoas? Levar uma mensagem de valor? Aqui, olhando para o celular e conversando com elas? Eu coloquei algumas situações diferentes em relação a quem é meu personagem. É a Raquel? É a técnica? É o meu produto ou o meu serviço? Ou é o meu cliente? A jornada vai ser de quem? Vai ser dentro da experiência desse produto? Vai ser a minha jornada ou eu me colocar na jornada do meu cliente? Eu venci o medo de falar em público e eu trago uma narrativa em que ele seja o personagem principal, por exemplo. Coloca foguinho se está ficando claro como é que a gente está construindo essa narrativa. Esse é o primeiro ponto. O personagem e a contextualização. E eu verifico quais dos 3 personagens eu vou colocar nessa história. Produto ou serviço, eu como personagem ou o meu cliente.
e nós vamos começar a construir uma jornada. Aqui, coloque o seguinte: o que você quer que eles saibam? Esse é o ponto número 1. Dentro do problema, as dores, o que eu quero que eles saibam e quem será o personagem. Identifiquei. Agora, é a rota. O seu domínio técnico de um assunto, a sua área na qual você tem expertise, dentro do direito, por exemplo. Eu trabalho dentro do direito público. Ou a Raquel fala de comunicação. Aqui é o que eu quero que eles sintam. É o segundo momento da construção da minha narrativa envolvente. Aqui eu trago desejos e conflitos. Eu pego aquele meu conteúdo técnico e coloco numa linguagem que se torne atrativa. De que forma eu faço isso? Dentro do problema, eu estou falando do medo de falar em público. Na rota, eu trago alguns questionamentos, alguns conflitos. Você sabia que o medo de falar em público, ele é superior ao medo da morte? E estudos já comprovaram isso? Eu estou trazendo, dentro do conteúdo técnico do medo, algum fato curioso, algo que eu quero que eles sintam. Por quê? Ele vai se colocar nessa estatística. Realmente, eu faço parte dessas pessoas que têm medo de enfrentar uma plateia. Mas ele não é tão gigantesco quanto se falar da morte, para mim, por exemplo. Aqui eu já contextualizei, já trouxe o problema e agora o que eu quero que eles sintam, que eles estão nessa jornada. Eu posso falar de uma experiência minha. Eu já vivi situações que só pelo fato do número das pessoas ali aumentarem numa apresentação minha, eu me senti insegura, escutei um crítico interno falando que será que eu iria contribuir com essas pessoas? Eu conseguiria gerar valor? Essa é a rota. E aqui eu trago elementos para que a gente solucione. Uma forma de resolver esse problema é, de fato, a gente encarar os novos desafios, porque eu tenho que entender como o meu corpo vai se comportar diante de um público. É a minha boca que vai secar? É, na verdade, aquele desejo de ficar andando o tempo todo de um lado para o outro? Perceba o seguinte, que o medo ele é natural. E ele faz parte da vida de todo indivíduo. E o nosso corpo, ele busca nos proteger de uma forma instintiva, em que automaticamente eu tenho o desejo de encarar ou fugir. Por isso que muitas vezes a gente tem aquele desejo incontrolado de ficar se locomovendo. É distribuído mais sangue para as pernas para que, de fato, eu entre num caminho de fuga. Meu cérebro me ajuda nesse sentido, porque inconscientemente ele entende. Você está correndo algum perigo. Aqui eu trouxe uma forma técnica, mas eu trouxe uma narrativa. Eu te coloquei nesse contexto, ou eu me coloquei nesse contexto. Eu posso falar que eu fiquei dessa forma. Ou se você já se sentiu assim. E a pessoa começa a se colocar nessa história. Puxa, realmente, eu até fechei a porta de alguns convites que eu recebi, porque eu tive uma experiência em que realmente eu não soube controlar essas minhas emoções. E ela começa a ficar mais atento. Por quê? Eu contextualizei, é um problema que existe e no segundo momento eu fiz elas sentirem algo relacionado a uma parte técnica, só que eu trago uma linguagem simples e trago uma narrativa para que eles se coloquem nesse papel. Aqui eu estou no segundo momento nessa jornada, seja minha, seja do meu cliente ou da minha marca ou serviço. Terceiro ponto, qual é a solução? Se eu ficava muito nervosa diante daquelas situações, se eu demorei muito para vir aqui e passar o meu recado, contribuir de alguma forma com vocês, compartilhar o meu conhecimento, eu busquei de uma maneira gradativa a fazer stories, a ter o feedback das pessoas, a ganhar mais confiança e intimidade com o celular. E a minha sugestão é que você traga uma solução que você é capaz de trazer ao seu cliente. Faça de uma forma em que nos stories você pode apagar depois. Aperta para gravar, se você não gostou, descartar e faz de novo. Aqui eu estou trazendo uma solução. Aqui eu estou falando uma forma que ele possa começar
a encarar a timidez e a superá-la. Primeiro, problema, contextualização. Segundo, o que eu quero que eles sintam, a rota. Para quê? Ao final, eu trago uma solução para eles. Aqui é o que eu quero que eles façam. Primeiro, o que eu quero que eles saibam. Segundo, o que eu quero que eles sintam. E terceiro, o que eu quero que eles façam. E ele entrou nessa história. Quando nós formos estudar técnicas de storytelling, tem muitas ali que eu posso trazer, posso ajudar o meu cliente e aumentar a minha conexão. Eu quis trazer de uma forma muito simples, em 3 passos, para o seu cliente entrar nessa jornada. Se ele for o personagem, você pegar na mão dele, você está ao lado dele, ou se for a sua marca e o seu serviço, você mostrar que o tempo todo essa marca, o serviço prestado vai dar assistência para ele, vai assessorá-lo em todos os aspectos, porque você tem no segundo momento o conhecimento, a propriedade desse assunto. E é a parte, vamos pensar o seguinte, dentro do contexto, dentro de uma apresentação, dentro de uma live, dentro do storytelling eu tenho começo, meio e fim. Quando eu contextualizo e trago os problemas, eu estou no começo da jornada. Quando eu quero que eles sintam essa experiência, eu estou no meio da jornada. E é a parte mais importante. Porque aqui eu vou pegar aquele conhecimento técnico e transformar em algo que seja simples e que ele se coloque nesse papel. E por fim, você já trouxe uma solução. Só que ele busca mais de você. Ele precisa de um profissional que possa, de fato, trazer tranquilidade. O que você quer que eles façam? Te contratem. Só que antes disso, eu tenho que fazer que eles tenham a percepção de sentirem o que você é capaz de proporcionar na vida de cada um deles. Coloca aqui foguinho se vocês estão acompanhando essa jornada. Se vocês conseguiram captar de fato como o storytelling pode funcionar. Manda fogo para mim. Por que o fogo? Porque é aquela chama que queima e a gente controla. O medo vai sempre nos acompanhar e é importante porque é uma forma de eu ter mais responsabilidade, de eu ter mais cuidado naquilo que eu estou entregando para as outras pessoas. E eu me policio, eu me dedico mais. Eu sempre quero me superar a cada oportunidade que eu tenho. Por isso o medo, ele é fundamental nessa hora. Porque se eu ficar muito tranquila, eu ligo aqui o celular e deixo fluir. E observo que os meus roteirinhos estão aqui. Por quê? É uma forma de eu lembrar se de fato eu passei todos os pontos, se eu não esqueci de nada. É o cuidado que eu tenho com as outras pessoas. Vamos imaginar o seguinte. Quais os benefícios do storytelling? Tem uma barreira, existe um muro entre nós e os clientes. Por quê? Eles são bombardeados de informações todos os dias. Isso faz com que eles fiquem mais céticos, mais críticos, têm experiências negativas relacionadas a uma jornada que tentaram colocar ele. Algum profissional que ele já contratou e ele não tem boa lembrança relacionada a isso. E você cai nessa vala comum. Agora, o storytelling vai fazer com que a gente destrua esse muro, que nada mais são do que objeções. Por que esse profissional é diferente do outro? E mais, ele é especialista no assunto, mas ele não é o único que faz isso. Por que eu vou confiar nele e não no outro? E mais, o preço daquele outro profissional é inferior. Por que eu vou te contratar? Quando as pessoas se colocam nesse papel que eu os coloquei na narrativa, eu não quero que elas se sintam de uma forma, na rota, no segundo momento. Elas vão viver uma experiência única quando eu faço elas sentirem o quanto eu posso ajudá-las. Eu trago de fato um case meu, eu trago um caso de um cliente em que ele também sofreu essa experiência. Eu falo da minha experiência e por que eu escolhi atuar com isso, me especializar
nessa área e ele começa a se conectar. Quanto maior a conexão, mais confiança vai ser gerada e maior a chance da venda, porque o storytelling ele tem um caráter persuasivo. No terceiro passo, eu não trago esse meu cliente para que ele faça alguma coisa. E aqui é onde eu já envolvi ele numa narrativa, já coloquei ele nesse papel e ele tem uma decisão a ser tomada. Eu vou solucionar esse problema? Eu já sei que esse profissional é capaz sim de fazer isso. E ele te contrata, ele busca se relacionar com você, ele te indica para outra pessoa. Quando eu trago uma experiência, quando eu faço ele se colocar naquele papel e sentir emoções relacionadas a isso, quais são essas emoções? O medo de falar em público. Quais são as emoções quando eu falo especificamente do storytelling, de uma técnica? É que você de fato quebra essa barreira, é que as outras pessoas parem e fiquem atentas ao que você diz. Quem aqui não quer iniciar uma live, ter o engajamento das pessoas, querer que ela compartilhe esse conteúdo com seus amigos e mais, divida isso que você está trazendo com outras pessoas, pela experiência que ela teve, pelo aprendizado que você trouxe a ela. Aqui, quando eu trago como eu quero que elas se sintam, eu posso trazer perguntas. E ela pensa, é isso que eu sinto. É dessa forma que eu quero resolver. E mais uma vez eu estou aumentando essa conexão. O que vai acontecer? Quando eu trago uma experiência para ela, e de fato, ela consegue se colocar naquele papel, eu trago o chamado acoplamento neural, em que ela vivencia, sente tudo aquilo que eu estou narrando e mesmo que ela já tenha resolvido o problema, mas ela tem interesse porque o familiar dela tem essa questão a ser resolvida e isso despertou a atenção dela para te ouvir, ela consegue se colocar no papel, por mais que ela não seja o personagem principal, mas isso vai fazer com que essa experiência não seja mais esquecida. Porque quando eu permito com que as pessoas sintam de fato aquilo que eu estou trazendo como uma possibilidade de alívio, de conforto, ou até mesmo quando eu foco na dor e trago aquele desprazer, faço ela lembrar de uma situação em que ela encarou uma plateia e ficou sem saber o que fazer, em que não prestaram atenção, em que riram, em que criticaram, ela se colocou nesse papel. Quando acontece isso, ela não só entra na jornada, como se ela mergulhasse de cabeça, essa experiência também carregada de emoção vai fazer com que seja liberado a dopamina. E a dopamina vai fazer com que aquela experiência não seja mais esquecida. A dopamina é o hormônio da persistência. E quando ela libera essa dopamina, através da sua fala, você é capaz de fazer isso com o seu cliente. Essa experiência no qual ela já entrou se torna única, de forma que ela não esqueça mais. Pense em um momento em que alguém te contou uma história incrível e por isso te trazer algumas emoções, ainda mais se te remeter àquele momento específico, você não esquece. Talvez o nome daquele palestrante você não lembre completo, mas a história que ele contou te marcou, porque eu consegui ativar partes do cérebro daquela pessoa de maneira em que a emoção foi tão grande e ela nunca mais vai esquecer. Manda foguinho pra mim. É uma forma de eu ter o feedback se vocês estão conectados à minha mensagem, se eu fui clara com vocês. Qual que é o nosso objetivo das lives que começam agora? Apesar que na semana passada eu também fiz isso. É que em 30 minutos eu consiga entregar um conteúdo, fazer com que de uma forma prática vocês consigam colocar no papel e executar. Perceberam
o que eu fiz hoje? Eu contextualizei, trouxe o personagem. Eu quis que vocês sentissem algumas emoções relacionadas a isso. E o que eu quero que vocês façam? Coloquem em prática. É treino, é treino. Uma forma também em que eu posso fazer as pessoas se conectarem, eu ainda estou num processo que eu estou me familiarizando com isso. E existe algo que é muito interessante. Eu enxuguei o conteúdo para que ficasse prático, rápido e que você não tivesse dificuldade em aplicar. Amanhã, faça um stories, comenta um pouco sobre o que você faz, por que você faz e como você é capaz de facilitar a vida dessas pessoas. Eu coloquei o problema, a rota e a solução, nessas 3 perguntas que eu fiz agora. E veja o feedback, se alguém vai comentar. Pode ter certeza que tem pessoas que te acompanham nas redes sociais, por exemplo, e não sabe quais soluções você traz. De uma maneira que elas sintam que começa a gerar afinidade e, por consequência, confiança. E nós compramos de quem? Confiamos. Nós não compramos de alguém que a gente suspeite que não vai entregar algo com qualidade. E é essa a minha proposta. Eu coloquei aqui esse conteúdo, mas também trouxe paralelo a isso o exercício que eu quero que vocês façam. Eu coloquei vocês nessa situação. Quem aqui não fez stories ainda falando um pouco do serviço que presta, do que faz? Coloca aqui um. Se você ainda não fez isso nos stories. Coloca um também, se você faz isso a cada 15 dias. Se você dá um intervalo muito longo de tempo para contar um pouquinho quem é você, contar alguma experiência sua daquele dia. Dentro do storytelling, você pode pegar uma experiência na qual você vivenciou, contar algo relacionado a um processo seu e narrar nos stories. Hoje eu enfrentei essa dificuldade, mas por conhecer dessa matéria e ver que existia 2 vertentes em relação a esse assunto, eu adotei essa, considerando que traria êxito nesse caso. E por fim, você contar a conclusão. As pessoas sentiram aquela experiência. Nossa, esse problema realmente como foi solucionado? E eu desperto até a curiosidade das pessoas. Eu posso fazer isso em tempo real. Algumas vezes eu trago para vocês, quando começa a nossa aula do Comunique-se, falo um pouquinho, coloco um exercício. Depois coloco o meu computador e um pouquinho do que eu vou trazer para eles. Vocês estão se identificando. Poxa, eu também tenho esse problema. Olha, esse é o caminho. Esse assunto realmente ajuda bastante nesse sentido. E depois eu compartilho com vocês como foi a aula. Alguém me marca, eu compartilho. Eu trouxe o problema, algum assunto relacionado à oratória. Eu trouxe uma rota, exercícios relacionados, fala um pouquinho daquele tema. E a solução? A solução é você mergulhar nesse assunto, estudar e ousar cada dia mais. E a demonstração disso são as pessoas que compartilham, que gostaram do conteúdo daquela aula. É um storytelling ali. Só que isso acontece de uma maneira dinâmica. Na verdade, quando você entende problema, rota e solução, você consegue fazer isso após o atendimento com o cliente, em relação a uma live que você vai fazer. Você pode construir uma história para quando você entrar na live, a solução ali ser apresentada para eles. Compreendida essa mensagem? Coloca foguinho, manda fogo aqui para mim. Caso tenha alguma dúvida, manda agora. Eu coloquei de uma forma sucinta como você vai aplicar o storytelling a partir de hoje. E é treino. Quinta-feira não é um dia de TBT?
Não é um dia da gente trazer alguma experiência, alguma memória nossa e compartilhar com as outras pessoas? Por que não trazer algo relacionado ao que você faz, a sua expertise propriamente? E não uma viagem que é aleatório, não se relaciona ao que você faz. Pode ser trazido isso, mas utiliza a rede social, esse poder que está na palma das nossas mãos, a nosso favor. Compartilhe eventualmente uma viagem incrível, mas compartilha também uma experiência, um caso importante, um desafio seu que é relacionado ao que você faz, a como você facilita a vida das outras pessoas. Dúvida em relação ao storytelling? A partir da live passada eu já fiz dessa forma. Entregar o conteúdo, lição de casa, praticar e depois compartilhar comigo qual é o seu desafio, para que eu possa te ajudar. E mais, compartilha também para eu ver que você está executando, colocou a mão na massa, encarou seu desafio, venceu o medo de, por exemplo, fazer um stories. E eu sei que a ação na qual eu pedi, vocês foram lá e cumpriram com êxito. Dúvida, pessoal? Eu tô passando aqui porque eu desci a barrinha dos comentários. Vivi falou eu. Vivi já é fera nos stories, nos conteúdos que entrega no Reels. Usa todos os recursos que vocês têm do Instagram. Não desperdice oportunidade. Pessoas que não se conectarem, se não gostarem, se não for bom, elas vão embora. Mas outras vão chegar porque vão te indicar. E é esse o objetivo, que pessoas alinhadas ao que você faz, e dentro do storytelling você mostra os seus valores. Quando você é o personagem, as pessoas também criam uma identificação. E isso faz com que haja uma afinidade, uma maior aproximação entre vocês. E se com algumas pessoas isso não ocorrer, não há problema nenhum. Alguns se conectarão a determinados perfis que outros não. E faz parte. Pensa no seguinte, nem sempre eu vou agradar a todos. E quando eu entendo isso, eu não busco perfeccionismo. Eu não busco achar que, nossa, eu tenho que fazer um negócio que ninguém nunca fez. E isso não existe. Eu acabo me distanciando do meu objetivo. Meu desafio é que você faça os stories, conta um pouquinho da sua história e me marca. Que eu quero também saber mais de você, te conhecer e, se possível, se você quiser, te ajudar, te trago alguma dica relacionada ao que você trouxe, o que pode fazer com que a gente aprofunde mais em relação às dores. Não desperdice a oportunidade da gente compartilhar conhecimento, fazer novos desafios e voar mais alto. É essa a proposta. Um beijo grande, obrigada pelo tempo de vocês, pela confiança, e sábado tem mais live às 14 horas e eu te espero. Bora entrar nesse desafio e eu quero compartilhar aqui, saber dessas suas experiências. Uma ótima quinta-feira e nos vemos nos stories. Vou fazer uns stories daqui a pouquinho. Beijo, até sábado.